Palavra da verdade. Ezequiel, capítulo 41. Então me levou ao templo e mediu pilares 6 covados de largura em um lado, 6 largura, de outro que era largura de tabernáculo. A largura da entrada de 10 covados, ao lado da entrada 5 covados, de um lado e 5 de outro também. Mediu a profundidade da entrada, 40 covados de largura e 20 covados. Penetrou e mediu o pilar da entrada, 2 covados, a altura da entrada e 6 covados, a largura da entrada, 7 covados. Também mediu seu comprimento, 20 covados, a largura, 20 covados diante do templo. E me disse: este é o santo dos santos. Então mediu a parede do templo, 6 covados de largura, e cada câmara lateral 4 covados por todo ao redor do templo. A câmara lateral estava em 3 andares, câmeras sobre câmeras, 30 em cada andar, e havia retrancias na parede do templo ao redor para a câmara laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura e andar para andar, correspondendo a retrancias do templo, de andar em andar, redor ao templo, mais largura de cima. Assim se subiu de andar inferior para superior, para intermediário, e viu um pavimento elevado ao redor do templo, e eram fundamentos das câmeras laterais de uma cana inteira, isto é, de 6 covados de altura. A grossura da parede da câmara laterais de fora era de 5 covados, e a área aberta entre as câmeras e laterais que estavam junto ao templo e as células tinham largura de 20 covados para todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para as áreas abertas, uma entrada para o norte e outra para o sul, e a largura aberta era de 5 covados ao redor. O edifício, que estava numa área separada do lado ocidental, tinha a largura de 70 covados. A parede do edifício era de 5 covados de largura, ao redor de seu comprimento de 90 covados. Assim mediu o templo 100 covados de comprimento, como também a área separada de edifício e sua parede, 100 covados de comprimento. A largura de frente oriental do templo da área separada de outra parte, 100 covados. Também mediu o comprimento de edifícios que estavam ao redor, separados por detrás do templo de suas galerias, e uma de outra parte, 100 covados. O templo propriamente dito, o santíssimo vestíbulo do átrio, eram apanelados. As janelas faquias fixas superpostas estavam ao redor dos 3 lugares. Dentro as paredes estavam cobertas de madeiras em redor, isto desde o chão até a janela, que estavam cobertas. No espaço em cima da porta até o templo do templo, da fora em toda a parede ao redor, por dentro e por fora havia obras de esculturas. Querubins, palmeiras de sorte, de cada palmeira estava entre os querubins. Querubins, a cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem, olhar para a palmeira de um lado, e o outro rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim se fez pela casa toda ao redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins, as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à entrada do Santo dos Santos, era esta da mesma aparência. O altar da madeira era de 3 covados de altura, e seu comprimento de 2 covados, seus cantos e sua base e suas paredes eram de madeira. Homem me disse: essa é a mesa que está perante o Senhor. E o templo e o Santíssimo ambos tinham 2 portas, e havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobradas, 2 para cada porta. Nela, isso, nas portas do templo foram feitos querubins, palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia nos baldequinos de madeira na frontaria do vestíbulo por fora, e havia janelas de faquias fixas superpostas de palmeiras em ambos os lados do vestíbulo, como também nas câmaras laterais do templo e no baldequino.